Então tá, pessoal, continuando aí nossos exemplos de termodinâmica, então vamos considerar uma equação de estado bastante comum para o sistema linear, né, em que as variáveis são tal, a tensão, temperatura e comprimento. Né? Então, em vez do volume eu tenho comprimento, né? Em vez de pressão eu tenho a tensão. E as variáveis importantes para nós que a gente vai calcular como exercício, né, é o módulo de Young, né, que é definido como L sobre A, dTdl é a temperatura constante, e a expansividade linear, né, ou isso, coeficiente de expansividade linear, que é um sobre L de L dt a tal constante. Então isso aqui é parecido com o kappa, né, no fluido, né, isso aqui é parecido com a compressibilidade isotérmica, são variáveis semelhantes, tá? Mas aqui eu tenho um sistema linear, então não tem volume, tem só uma dimensão importante, né? Pode ser um fio, um cabo, enfim. Então essa é uma equação de estado que aparece como exemplo aí, em várias situações. Então vamos calcular o y primeiro, né? Então como a gente fez no fluido lá, né, então eu não preciso, né? Por exemplo, aqui vai ser mais tranquilo, por quê? Porque eu vou derivar a tensão em relação a L e a tensão já está isolada, né? Mas aqui eu vou derivar depois o comprimento aparece aqui e aqui, então eu não preciso, né, isolar o comprimento explicitamente, né? Eu derivo a equação no estado dos dois lados. Então, primeira coisa, vamos calcular o y primeiro, né? Então eu vou derivar dt em relação a L, né? A T constante, temperatura constante, então, né, do lado esquerdo eu já tenho a tensão, né? Então, só calcular dTdl é T. E do outro lado fazer a mesma coisa, né? Como eu vou derivar a temperatura constante, né? Então, Kt, K é só uma constante aqui, né? Kt vai ficar constante. Se a temperatura é constante nessa derivada, o L0 vai ser uma constante. E esse L0 o que é? O comprimento para tensão zero, só que é uma função da temperatura. Então, na temperatura constante, isso vai ser outra constante. Então, só tem que derivar o L, né? Tá bem? Então, derivando o primeiro termo parênteses, vai ficar 1 sobre L0. E no segundo está no denominador, com expoente 2, né? Expoente negativo. Né? Então, 2L0 quadrado. E aí é o cubo. Né? Uma derivada, posso pensar na derivada do expoente. Né? Expoente negativo menos 2, então fica menos 2 na frente, vai ficar mais 2, menos 2, menos 1, menos 13. Tá? Então, derivei o lado direito em relação a L e o lado esquerdo em relação a L. Tá certo? E aí está quase pronto o nosso módulo de Young, é só multiplicar por L sobre A. Né? Então, como é que ele deixa lá a resposta? Né? Multiplicar por L sobre A, o A ele deixa fora do parênteses, o L, só para ficar mais simétrico, né? Ele multiplica o termo que está dentro do parênteses, né? Então vai ficar, né, 2L0 quadrado, né? Vou multiplicar esse termo por L, esse termo por L, o 3 vai cancelar um L aqui embaixo e ficar L quadrado. Então, multipliquei por L sobre A derivada. Então esse é o módulo de Young isotérmico para essa equação de estado, né? E outra coisa que ele pede para calcular no livro e no problema, né, é o y0, que é o que? O valor do y quando a tensão é zero. Quando a tensão é zero, meu L é igual a L0. Então, se eu colocar L igual a L0 aqui e aqui, né, eu vou ter 1 mais 2, vou ter 3. Né? Então, 3K sobre T sobre A. Então, essa é a expressão geral do módulo de Young, né, isotérmico, e essa é a expressão do módulo de Young quando a tensão é zero. Né? Então vamos calcular o alfa agora, né? Que é a coeficiente de expansividade linear. Né? Então eu vou precisar calcular outra derivada agora. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é a mesma forma de fazer. Análogo. Né? Então tem que calcular essa derivada. Né? Tem que derivar em relação à temperatura com a tensão constante. Então, agora vou ter que derivar o L0. Né? Tá? Então primeiro, né? Como eu vou calcular essa derivada com a tensão constante? Quando derivar o lado esquerdo, já vai dar zero, né? Porque a tensão é constante agora. Então derivar o lado direito na temperatura. Então, de novo, tem um produto, esse termo vezes esse aqui. Né? Então, eu derivo o primeiro termo, né? Repete parênteses aqui. Né? E mantenho o primeiro termo agora. E derivo o segundo. Quando eu derivar o segundo termo, né? O segundo parênteses aqui, na temperatura eu vou ter que derivar em cima e embaixo, porque se eu estou derivando em relação à temperatura, agora o L0 não é mais constante, é uma função da temperatura. Né? Aqui o L0 era constante, né? Porque eu estava derivando com T constante. Né? Agora não, vou derivar em relação a T, então tem que derivar L, tem que derivar L0. Então vamos lá, então para abreviar, né? Vamos chamar as derivadas de ponto de novo, né? Tá? Então isso aqui vai ser o meu L ponto, né? Tá? Então vamos lá, então vou derivar essa fração primeiro, vou ter L ponto, que é o numerador, né? Sobre L0. Aí quando eu derivar o denominador, né? Vou ter L0, expoente negativo, menos 1, né? Vai ficar L0 quadrado. E derivada do L0. Né? Derivada do numerador está aqui, derivada do denominador corresponde a esse termo aqui. Mesma coisa para essa segunda fração, né? Então derivando do numerador, né? Menos 2, L0, L0 ponto sobre L quadrado, né? E aí quando eu derivar o denominador, expoente menos 2, então vai ficar mais 2, né?
L0 quadrado, L ponto, sobre L ao cubo, né? Tá? Então, quando eu derivar o L aqui que está embaixo, né? Expoente menos 2, né? Menos 2 expoente vai ficar mais 2, né? Lembra da derivada e da potência, né? N, né? N menos 1, então, com menos 2 menos 1 fica menos 13. Então, L ponto é dL dt, né? É só a temperatura, L0 ponto é dL0 dt, né? Só para abreviar, não precisa escrever muitas derivadas, né? Agora está quase pronto, né? Então o que a gente vai fazer, né? Vamos substituir aqui o L ponto, né? Por alfa L, né? Certo? Então, o L ponto vai ser alfa L, né? Então, o primeiro termo aqui, por enquanto, a gente não mexe. Então, L sobre L0. Menos L0 quadrado sobre L quadrado, né? Mais KT. L ponto é alfa L, né? Tá? Eu quero fazer aparecer o alfa, né? Então, L ponto é, passo L para cá, é alfa L. Menos L, L0 ponto é a mesma coisa, né? Vai ser alfa 0, L0. Certo? Então, assim como eu tenho, né? Um L0, tensão 0, eu posso definir o alfa 0 como sendo alfa quando a tensão é 0. Né? Então, vai ser alfa 0 vezes L0 vai ser o L0 ponto, né? Terceiro termo, né? Então, menos 2 L0, L0 ponto de novo, né? Alfa 0, L0, né? Agora é só questão de rearranjar, né? Tá? Mais 2 L0 quadrado, L ponto alfa L, né? Sobre L ao cubo, né? Tá? Então, quando a gente escreveu essa linha aqui, praticamente o problema já está resolvido, né? Então, agora eu vou isolar o L, né? O L ponto, né? Para isolar o meu alfa, né? Então, onde tem L ponto vai aparecer alfa L, né? Onde tem L0 ponto, alfa 0, L0, né? Aqui e aqui, né? E agora eu vou seguir rearranjando estes termos, né? Então, primeiro, né? O quadro não é grande, né? Eu vou apagar essa linha aqui. Né? Eu posso apagar também, porque a gente já sabe que o L0 é função de t, tá? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui em cima. Então, primeiro termo, né? Deixa assim por enquanto, né? Certo? E o segundo aqui eu posso colocar o que em evidência, né? Ok, o KT já está ali, né? Posso colocar alfa menos alfa 0 em evidência, né? Tá? Então, alfa vai multiplicar o quê? L sobre L0, né? Mais 2 L0 quadrado. Sobre L quadrado, certo? Então, alfa está multiplicando L sobre L0, mais 2 L0 quadrado, sobre L quadrado, né? Porque L com L cubo fica L quadrado, né? E menos alfa 0 também, então menos alfa 0 está multiplicando o quê, né? L sobre L0, né? Expoente menos, né? E L0 quadrado sobre L quadrado, né? Vezes 2, né? Menos com expoente negativo, né? Então, alfa, se eu fatorar esses quatro termos, né? Pode escrever com produto de alfa menos alfa 0 vezes isso aqui. Aí o que ele identifica agora, né? Nota que esse termo aqui, né? É quase igual à equação de estado, né? Equação de estado dividida pela temperatura, né? E esse último parênteses aqui, né? Se vocês compararem com o cálculo do y anterior, né? É y sobre A, né? Sobre KT, né? E agora ele continua isolando para escrever o nosso alfa, né? Então, só rearranjar agora, já conseguimos, né? Deixar a expressão bem compacta, então agora é só isolar o alfa. Então eu tenho 0, né? Tensão sobre temperatura, né? E aqui eu tenho, né? KT vai cancelar, então alfa menos alfa 0 vezes y sobre A, né? Ok? Então aqui agora eu já posso isolar o alfa, né? Então fica uma expressão bem compacta, né? Alfa 0 menos tal sobre TYA, né? Tá? Então, se eu isolar o alfa dessa linha aqui, vocês têm que chegar aqui, né? Então, passa esse termo para o outro lado, fica negativo, tá? Divide por YA, né? E passa o alfa 0 para cá, vai ficar positivo. Então, essa é uma expressão bem compacta para o coeficiente de expansão linear, né? Que foi, né? O cálculo da derivada, dividindo por L, né? Certo? Para terminar, né? Dá para escrever essa expressão do outro jeito, né? Então,
posso expressar o alfa assim, ou como ele coloca no livro também, em termos de L sobre L0. Então, o que a gente faz, né, para escrever esse alfa um pouquinho diferente, né? Vamos voltar para essa equação aqui, né? Tá? Em vez de substituir por T sobre tal, né? E por Y A sobre KT, né? O que ele faz aqui, né? Para escrever de outra forma, né? Ele simplesmente divide, posso dividir, como é que eu tenho K dos dois lados, né? Nos dois termos, né? Eu posso dividir por K, por exemplo, né? E ele multiplica por L quadrado sobre L0 quadrado. Né? Claro, tem infinitas formas de fazer, né? Só vai escrever desse jeito para comparar com a resposta do livro. Né? Mas se eu multiplicar tudo agora por L quadrado sobre L0 quadrado, né? O que vai acontecer? Né? O primeiro termo aqui, se multiplicar por L quadrado sobre L0 quadrado, vai ficar L ao cubo sobre L0 ao cubo. Né? E o segundo termo vai ficar 1. Né? Se multiplicar por L quadrado sobre L0 quadrado, vai virar 1 esse termo aqui. Né? E o segundo termo, então, T alfa menos alfa zero, né? Vou multiplicar por L quadrado sobre L0 quadrado, né? Aqui também vai ficar ao cubo, né? E aqui vai ficar 2, né? E aí a gente pode deixar a resposta como está, exatamente como aparece no livro, né? Então passa esse termo para o outro lado, né? Tá? Divide por esse parênteses aqui, divide por T, e passa alfa zero para o outro lado, né? Então vamos ter o quê, né? Então vamos passar esse termo aqui para o outro lado, né? Vamos escrever, né? Então vai ficar menos, né? Aqui posso escrever, né? L ao cubo sobre L0 ao cubo menos 1, então quando a gente escreve dessa forma, então essa notação, né? A fração acaba no L0 ao cubo, né? Porque não tem nenhum parênteses, né? Então menos 1 está fora da fração, né? Só uma maneira de escrever. Tá bem? Então a gente pode deixar o alfa como a gente colocou antes, né? Daquela forma bem compacta, fazendo aparecer a tensão e o y, né? Ou escrever em termos dos L's como está aqui, né? Então faz. Dá para escrever de outras formas, e essas duas formas é para comparar com o que está no livro de semântica, né? Tá? Lembrando que esse L ponto que apareceu antes, né? É derivado em relação à temperatura, né? Só para brilhar um pouquinho, né? Tá, pessoal? Então esse é o cálculo do alfa e do y, né? Coeficiente de expansão linear, né? De modo adiante para uma equação de estado, né? Um sistema linear bastante usado em várias aproximações em sistemas de termodinâmica. Tá certo? Então, a próxima vez a gente volta aí com outras equações de estado, tá bem?